Vamos falar sobre o PT e o Nicolás Maduro. Assunto de boa pra gente, porque o PT voltou a legitimar a eleição de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. O partido assinou uma resolução do Foro de São Paulo que reconhece a eleição do ditador. A decisão é tão controversa que até um ex-presidente da sigla discorda. O ex-ministro da Educação, Tarso Genro, afirmou que é completamente errado o PT assumir essa posição de legitimar Maduro, foi o que disse Tarso Genro. Em entrevista à Globo News, Tarso Genro afirmou ainda, abre aspas, dizer que Maduro é um autoritário, manipulador de resultados eleitorais não me obriga a ter simpatias pela oposição venezuelana, fecha aspas. Está aí a assinatura do PT a essa resolução do Foro de São Paulo que reconhece a eleição de Nicolás Maduro, a sua vitória nessas eleições, que tem gerado pessoas discordando, inclusive dentro do próprio partido. Acácio. Isso é vergonhoso até para a história do PT. O PT foi um partido que cresceu na década de 80, lutando pelo restabelecimento da democracia, pela fixação dos direitos humanos no Brasil. Depois de quase 40 anos, defender um ditador, defender alguém que atropela os direitos humanos, vai totalmente contra os princípios e deveria ir contra todos os princípios de qualquer partido político. E, em sendo o partido do presidente da República, frise-se, não é um posicionamento pessoal dele, mas ele é filiado ao partido e foi eleito pelo partido. Isso acaba denegrindo a própria imagem do presidente. Isso acaba sendo ruim para a própria imagem do presidente. Fala, meu querido João Belucci. Eu acho que, na verdade, vem a calhar com com a parceria Lula, Maduro, Ortega, nesse chamado Foro de São Paulo, que até pouco tempo muita gente negava a existência, muita gente insiste que ele não tem ingerência na política da América Latina e tem muita, vide essa chancela. Na verdade, passa o que o Lula, a sua posição foi hesitante, na minha visão, durante o pleito eleitoral, mas agora chegou nesse momento que não dava mais para fugir. O Lula chancela, o PT chancela, porque há uma grande parceria. Vamos lembrar que o Maduro foi recebido aqui com todas as honrarias de chefe de Estado. É evidente que os Estados nacionais fazem parceria e comércio com ditaduras. O mundo real é diferente do mundo teórico. Agora, você receber aqui como chefe de Estado, todo aquele salseiro que teve, agressão a repórter mulher, enfim, teve toda uma grande quizumba quando ele cá esteve o Nicolás Maduro, né? Foi recebido com grande amizade pelo Lula e agora só corrobora o que muita gente sempre denunciou, a parceria de longa data entre esses dois e a simpatia do Lula por alguns ditadores, grandes amigos dele, essencialmente esses que transitam ali no Foro de São Paulo, Maduro, Ortega e grande elenco. Quizumba. O dicionário diz que isso significa conflito em que se envolvem numerosas pessoas, uma confusão. De fato, uma quizumba. Fala. Vamos fazer uma quizumba aqui. Eu acho que não é necessário. Onde tem quizumba é aqui mesmo. Não é necessariamente dessa forma. Tá? Exatamente isso. Não estou querendo defender aqui o Lula, não, mas não foi o Lula que deu apoio ao governo Maduro nesse momento. É o PT. É o PT. E quanto à Nicarágua, o governo, inclusive, já chamou até o embaixador de lá, criticando duramente o governo como é que chama o cara lá do Nicarágua? Aquele maluco lá? Ortega. Ortega. Apontar também que foi protocolar também, mas apoiou durante muito tempo e fez um gesto protocolar. Estamos falando do momento de agora. E sobre o apoio ao Maduro, claro, havia um certo alinhamento político, mas o presidente Lula ainda não deu apoio, não declarou vencedor, disse que precisava que as atas fossem apresentadas. O ministro das Relações Exteriores disse que essas atas não foram apresentadas, que não existem, e o governo brasileiro aguardava uma aliança com a Colômbia e com o México para poder chegar a uma conclusão. Sofre uma pressão dos BRICS hoje, tanto da China quanto da Rússia, que num primeiro momento para reconhecer, já reconheceram a eleição do Maduro, e comungo com o que disse aqui o Acácio. Não é, como disse aí, controversa a posição do PT, é uma vergonha, é horrorosa essa posição, é comungar, é ser subserviente a ditaduras. Durante muito tempo defendeu o indefensável, que foi a gestão de Cuba, um modelo cubano. E agora reconhecer uma eleição fraudada a toda sorte é no mínimo patético aquilo que o PT fez. Fala, Guilherme Mendes, e aí? Como é que fica? Porque o presidente manifesta de um jeito ali, moderadamente. Ora sim, ora não. Ora sim, ora... Mureta. Mureta em relação à questão. O PT lá atrás já tinha parabenizado
Vocês lembram lá atrás que o PT soltou no site uma felicitação ao Nicolás Maduro pela sua reeleição, a sua nova reeleição. Agora, mais essa manifestação do PT que endossa um posicionamento institucional. O PT reconhece o Maduro, o PT reconhece a eleição como sendo válida e todo mundo aí sabe que foi uma fraude. Como é que fica? Aliás, deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Inclusive, o Maduro disse que agora que o Lula é um agente da CIA, né? Porque exatamente não reconheceu o governo dele. Não sabíamos disso. Lula é um agente da CIA, segundo o Maduro. E aliás, não foi nem o Maduro que disse, foi um procurador-geral lá, Tarek. É esse o nome, Diego? Tarek sabe que disse isso, o que demonstra, inclusive, como as instituições são aparelhadas para falar o que o Maduro quer que digam. Como é que tem democracia para o PT reconhecer a eleição? Acusado de tráfico de drogas, o Tarek, acusado de tráfico de drogas, segundo a CIA e o FBI. E aí? Kobayashi, o PT é um partido que tem diversas correntes e muitas vezes aquela corrente que dirige o partido, ou seja, que exerce os cargos de comando da direção nacional, tem um pensamento divergente de outros membros. A gente cansou de ver isso agora nas eleições municipais, partidos cujo presidente declara apoio a um candidato e aí vem o próprio candidato derrotado, declara apoio a outro. A gente viu aqui o exemplo com União Brasil em Fortaleza e tem uma série deles. Acho que esse é mais um exemplo de dissonância entre o que diz o comando, eleito democraticamente, e alguns membros. Haja vista que um ex-presidente do partido, que também tem a sua representatividade, vem a público e condena a declaração. Isso chama-se democracia partidária. E é isso que os partidos devem buscar. No PSDB de São Paulo, a gente viu algo parecido também. A direção do partido lançando e apoiando um candidato e os membros filiados apoiando outro. Isso acontece em partidos que são vivos. Seria bom, ou alguns defendem, que a unidade partidária proíba ou em que não exista divergência dentro de um próprio partido. Eu sou daqueles que advoga que uma agremiação, o Partido Novo é um outro exemplo. Tem uma parte que é um Partido Novo mais voltado ao bolsonarismo, outra ala defende os valores do Amoedo e até chegando ao ponto de expulsá-lo. Veja só que contrassenso. A democracia partidária é assim, quem está no comando fala em nome da entidade, o que necessariamente não quer dizer falar em nome de todos. Eu quero ouvir o Diogo da Luz, porque eu acho que dentro do Partido Novo, a maioria não é nem bolsonarista e nem amoedista, se a gente pode tratar isso. Eu citei o Novo só como exemplo, teria vários aqui. Você pegou na ferida, agora não tem condições. Eu quero ouvir o Diogo da Luz. Não tenho condições de ser com segurança de falar sobre o Partido Novo internamente, porque eu não participo daquele partido já há muitos anos. Então, há muitos anos não é muitos anos, Diogo da Luz. Posso só fazer uma ponderação? O Partido Novo nem tem muitos anos, como é que você não está lá? 4 anos, faz 4 anos, já é bastante tempo. Posso fazer uma comentário? Agora sobre o que disse... na frase do Diogo. Eu já não participo daquele partido há muitos anos. Eu senti um ressentimento. O partido é novo? Como é que... Partido Novo. O partido é novo, como é que é há muitos anos? Fala. Bem, se tiver oportunidade, falo eu. Aí eu transmito o meu pensamento, não é? Agora, voltando ao que disse o Guilherme, acreditemos... Diogo, acho que mudou sua câmera. Desculpa te interromper pela terceira vez. Acreditemos, então, que, de fato, como disse o Guilherme, sejam facções do partido que tenham tomado essa decisão. E que o presidente do partido nem sempre tem uma posição exatamente como do partido. Vale lembrar que a presidente do PT é Gleisi Hoffmann, escolhida pelo Lula. Foi eleita pelos petistas, mas escolhida como candidato pelo Lula, que já disse que possivelmente vai trocá-la porque já passou bastante tempo. Então, se é uma corrente, é a corrente apoiada pelo presidente Lula. Mas o que mais me intriga é pensar por que o PT tomou essa decisão. A gente sabe, e eles sabem muito bem, que um partido político vive do voto dos eleitores. E acho que não há dúvida que há eleitores que de fato não se preocupam com a Venezuela. Mas não há praticamente nenhum eleitor brasileiro que acredite que Maduro seja o bom caminho para a Venezuela. Portanto, quando o PT faz esse apoio, eu fico me perguntando qual a razão. É rabo preso? É alguma dívida? É alguma obrigação? Algum compromisso? O que é? Por que eles não explicam exatamente qual a relação que o PT tem com a Venezuela para abandonar tantos eleitores fazendo um apoio tão sem sentido como esse?
A explicação, Diogo, que geralmente dão é o seguinte: a oposição é de direita, então nós temos que apoiar quem aqui está lá de esquerda. Isso é muito pouco, isso é muito pobre. Esse tipo de discurso não justifica o apoio a um cara como o Maduro e o governo dele. Um governo absolutamente atroz, que trouxe a miséria escancarada para o governo, para o Estado venezuelano, sob o argumento de que vamos apoiá-lo e emitir uma nota, a nota em nome do partido, portanto o partido é responsável, então somente porque a oposição é de direita. Ah, que é isso, né? Muito pobre, muito indignante esse comportamento. E também poupa o Lula, né? Porque sempre, às vezes, o Lula quer dar algum recado, é o PT falou. Isso acontece muito, porque Lula e PT são muito confusos, né? Estão bem ali entranhados. Aí fala, ó, ele quer dessa posição, aí o PT fala. Acontece muito em meio de universidade também. O diretório acadêmico falou coisa que os professores queriam falar e não poderiam ali oportunamente. Então, acho que, na verdade, a posição do Lula, que é o Lula e PT, é a mesma coisa. Só se complementando, o ex-presidente Tarso Genro deixou bem claro que não é o fato dele se opor à eleição na Venezuela que ele necessariamente endossa a oposição venezuelana. São coisas totalmente diferentes. Nós estamos falando de um lado democracia, de outro lado concorrentes / linhas políticas. Mas nos ajude a entender, você conhece um pouco melhor o PT. Então quer dizer que a Gleisi é de uma facção distante do presidente Lula, é isso que você quis dizer? Não é essa questão de ser distante ou não, Diogo. A questão é que muitos partidos têm linhas dentro linhas filosóficas de como o partido deveria se conduzir. Isso não é um privilégio do PT. Diversos partidos isso acontece. O Lula não pode vetar declarações do PT? Acho que na prática claro pode. Que não, porque ele, como um filiado, ele não exerce nenhum poder diretivo. Nos bastidores poderia, com toda certeza. Não, nos bastidores, ou você ter figuras de influência, da mesma maneira que o PSDB tem o ex-presidente Fernando Henrique, José Serra, outros nomes que Goldman... O PSDB não está muito... Hoje acho que não gostariam tanto, né? Se perguntar para um, vai falar uma coisa, se perguntar para os outros 100, vão falar outras 100 coisas. Então, mas isso mostra opinião, né, do partido. Mas isso mostra o que acontece. Hoje isso vem acontecendo também no União Brasil, né? Você tem linhas e apoios diferentes no país todo. Faz parte da democracia partidária. E aquele que é legitimado a falar em nome do partido é aquele que venceu as eleições e exerce a presidência no diretório. O que necessariamente não é aquele que ocupa um cargo relevante, como o caso do presidente Lula, né? Agora uma coisa aí, ó. Sabe o que me parece, às vezes? É a questão de não ficar mal com os amigos. Porque uma coisa é o presidente da República ser confrontado pela imprensa diante da sociedade, onde a gente sabe a maioria não reconhece a vitória do Nicolás Maduro. Aliás, tem todos os fundamentos do mundo para entender aquilo como uma fraude. Outra coisa é lá na mesa do Foro de São Paulo, vamos dizer assim, não sei se é uma reunião presencial, se isso é uma resolução assinada remota, não sei como é o jeito, mas outra coisa é no Foro de São Paulo o PT ter que assinar ou se recusar a assinar uma resolução que reconhece a vitória do companheiro. Tem a coisa também de não ficar mal com os demais participantes deste colegiado? E aí? Mas me parece uma pequenez tremenda, né? Você não querer ficar mal com os participantes do colegiado e apertar... Então é convicção mesmo. Exato. E aí então é convicção. E você vai desprezar a opinião de um país inteiro para ficar mal com todo o colegiado ou até desprezar o seu próprio posicionamento para ficar mal... Desprezar o óbvio, né? O óbvio. Me parece uma desculpa meio esfarrapada, né? Não tem sentido isso. É provocar, eu quero ouvir vocês. Então deixa eu provocar. Vai. Por que, Diogo, você disse sim pro Guizão? Você que conhece tanto o PT, eu não entendi essa pitada assim. E você se esquivou de falar sobre o Partido Novo, né? O que mais eu preciso dizer? Ao contrário, eu acho que é uma grande oportunidade que vocês me dão, porque algumas pessoas têm dúvida ainda. Então fala. Faz quatro anos que eu me desfiliei do Partido Novo, portanto eu não posso falar nada a respeito das questões internas dele, que não sei, simples assim. O Partido Novo, a saída do Amoedo foi muito boa pro partido, né? Ele era uma espécie, ele era tipo o Lula do PT, ele era o Lula do Novo, e você vê que o Novo cresceu bastante, inclusive passou a aceitar o fundo partidário, o fundo eleitoral, que bom que fez isso, para ter uma paridade aí na eleição, e é o único partido que tem pelo menos demonstra ter algum critério na distribuição desse fundo eleitoral, fundo partidário, ao contrário dos demais, que é quem o cacique decidir. Aliás, muita gente da nossa audiência não sabe, o Diogo da Luz era pessoa importante lá do Partido Novo, inclusive foi candidato a senador pelo Partido Novo, mas já não está mais há 4 anos. Então não vai mais ser provocado a falar. Há muitos anos ele não está naquele partido, o Partido Novo. Velho Partido Novo. Considerando que é um partido que tem 8 anos, metade ou um pouco mais da metade do tempo dele, eu não estou nele, tá certo? Isso aí, tá certo. Sim, claro. E falava por ele. Você estava na fundação?
Desde a fundação. Eu era o filiado 28 do Partido Novo. Exatamente. Me filiei muito antes de muitos dos primeiros que chegaram lá. Mas mudou de rumo. E eu achei melhor ficar independente para poder falar com muito mais tranquilidade sobre o que eu penso. Esse é o nosso Diogo Dallos.